Cavalheiros, senhoras e senhoritas, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma super aula sobre Oriente Médio. O Oriente Médio que está todos os dias nos nossos telejornais e que muitas vezes parece tão complicado para nós, né? Hoje você assistir a um jornal sem entender o Oriente Médio é muito difícil. Parece que tudo ali é guerra, parece que tudo ali são interesses internacionais que a gente não consegue explicar. E nessa aula nós vamos entender as bases do Oriente Médio. Essa região que é o encontro do mundo. O Oriente Médio é o entroncamento. Ali se encontra a Europa, a Ásia e a África. É um lugar de passagem. Nos tempos antigos, era pelo Oriente Médio que passavam as especiarias, o comércio do marfim, da seda, da pimenta, da canela, do cravo. E o Oriente Médio sempre foi muito importante como esse lugar de encontro, né? Esse ponto de ligação. O Oriente Médio é a região do mundo onde se originam as três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. No Oriente Médio fica a cidade de Jerusalém, que é considerada sagrada para as três grandes religiões monoteístas. O Oriente Médio também é o lugar de grande concentração de uma riqueza muito importante no nosso mundo, o petróleo. E por isso mesmo o Oriente Médio é vítima de todos os tipos de interesses internacionais. Por isso, uma região que vale ser estudada. Hoje nós vamos começar olhando aqui o mapa do Oriente Médio para vocês entenderem onde é que fica. Vejam que aqui você tem a África, aqui você tem a Ásia e aqui você tem a Europa. E o Oriente Médio, pessoal, tá aqui, ó, tá no meio, tá no encontro de todos esses povos, não é? Então, esses são os países do Oriente Médio, do Afeganistão à Turquia, não é? Do Irã ao Iêmen. Tudo isso aqui é o Oriente Médio, uma região muito importante, uma região politicamente conturbada e que é o encontro dos mundos. Importante frisar que, apesar de considerarmos o Oriente Médio um encontro dos mundos, o Oriente Médio está situado no continente asiático. Pessoal, quando a gente fala de Oriente Médio, nós falamos de uma região habitada por vários povos, mas conhecida especialmente pelos povos árabes. A etnia árabe é a etnia mais importante do Oriente Médio, embora existam outras. Vamos dar uma olhada em quem são os povos árabes? Nós vamos ver, pessoal, que os árabes são o maior grupo étnico do Oriente Médio. Os árabes correspondem a mais de 80% da população daquela região. Se vocês observarem, o que caracteriza os árabes fundamentalmente não é nem a religião islâmica. O que caracteriza os árabes é o idioma árabe. Então, a maioria dos países do Oriente Médio são do grupo étnico dos árabes. Ao todo, os árabes correspondem a cerca de 350 milhões de pessoas que ocupam o Oriente Médio e uma região da África, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E o que caracteriza esse povo, ao contrário do que se pensa, não é a religião islâmica. Embora a maioria dos árabes seja islâmico, o que caracteriza o povo árabe é a língua árabe, o alfabeto árabe. Vamos voltar aqui e observar o mapa do mundo árabe, né? Esse mapa está em inglês, mas é um mapa importante porque ele mostra quais são os países que têm grandes populações árabes. Aí você percebe os países do Oriente Médio com população árabe, né? A Arábia Saudita, o Iraque, a Síria, a Jordânia, o Líbano, né? O Omã, o Iêmen, o Kuwait, outros pequenos países como o Catar, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, tudo isso são países árabes na Península Arábica, no Golfo Pérsico. Península Arábica, pessoal, é onde surgiram os árabes. Olha aqui, ó. Essa é a Península Arábica. Vocês estão vendo? Aqui surgiram os árabes. Foi aqui
que o profeta Maomé nasceu, mais especificamente nesse país aqui, chamado Arábia Saudita, né? E aqui o profeta Maomé pregou o islamismo e unificou as diversas tribos árabes. Por isso a maioria dos árabes são islâmicos, embora nem todos sejam. Bem, pessoal, vejam que interessante. Além de viverem aqui na Península Arábica, os árabes, durante a expansão do Império Árabe, ali a partir do século VIII da era cristã, ocuparam vários países do norte da África. Todos esses países que eu sublinhei, o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, o Marrocos, são países de maioria árabe. O Sudão, o Saara e a Mauritânia têm grande parte da população árabe. Então, se você perceber, gente, o norte da África, a partir do Trópico de Câncer, ele é árabe. Daqui do norte para baixo, nós vamos ter, a partir do sul do deserto do Saara, a África com pessoas de pele negra, não é? Mas daqui para cima, nós temos a África setentrional, ou simplesmente o norte da África, que é habitado por povos árabes. Beleza, pessoal? Então, aqui vocês puderam entender onde é que estão os 350 milhões de árabes. Eles surgem na Península Arábica, no Golfo, ali no Oriente Médio, e acabam se expandindo para o norte da África. Mas o Oriente Médio não é formado só pelos árabes. Os árabes são uma parte do Oriente Médio. Por acaso, a maior parte, nós temos ali um outro povo super importante. Vamos voltar lá para o mapa. Pessoal, o outro povo que habita o Oriente Médio vive aqui, ó. São um povo islâmico também, mas eles não falam árabe. Esse povo fala o idioma farsi. São os iranianos. O Irã, gente, é a antiga Pérsia. É a antiga Pérsia, aquele império que está descrito na Bíblia, o império cuja capital era a grandiosa cidade de Babilônia, onde viveu o rei Nabucodonosor. A Pérsia é um império antiguíssimo, mais antigo que o mundo árabe, pessoal. A Pérsia é das mais tradicionais civilizações. Os persas conviveram com os antigos gregos, guerrearam com os antigos gregos nas guerras médicas, eram chamados antigamente de povos medo-persas. E aí, depois que o profeta Maomé criou o islamismo, os persas acabaram se convertendo ao islamismo e se tornaram uma população de religião islâmica em sua maioria. Então, hoje, o Irã é a antiga Pérsia. E quando você compra um tapete persa original, você tem que saber se ele realmente veio do Irã, porque senão estão te enganando, não é? Vamos ver aqui, esse mapa eu coloquei aqui, não sei porquê. Vamos ver aqui os povos persas, né? Os persas, pessoal, chegaram à região do Irã por volta do ano 1000 a.C., né? Se você pegar as guerras médicas dos persas contra os gregos, elas são do século V a.C., ou seja, 500, mais ou menos 500 a.C., não é? Esses povos persas, eles se caracterizam por terem um idioma próprio, que é o Farsi. O Farsi é um idioma que utiliza o alfabeto árabe, né? São caracteres arábicos. O Farsi é um idioma muito respeitado na região, um idioma antigo, né? E é engraçado que ele se parece mais com o português do que com o árabe, né? Porque o tronco linguístico do Farsi é mais parecido com o português. Então, é uma curiosidade para vocês. Tanto árabes quanto persas são islâmicos. Porém, o idioma que eles falam é diferente. Os árabes falam árabe e os iranianos falam o Farsi, beleza? Pessoal, vamos aqui no mapa. É preciso entender que a rivalidade entre persas e árabes é muito forte até hoje. Hoje você tem ali duas potências regionais que não se entendem. Você tem o Irã e você tem a Arábia Saudita. Esses dois países são grandes produtores de petróleo
esses dois países seguem a religião islâmica, mas eles têm grandes diferenças. Primeiro, você tem a Arábia. A Arábia, pessoal, fala o árabe. A Arábia, pessoal, segue o islamismo sunita. A Arábia está alinhada com a política externa dos Estados Unidos. Então, a Arábia Saudita é a maior potência árabe do Oriente Médio e ela é uma potência rival do Irã. O Irã, pessoal, fala que língua? Fala o Farsi. Qual é o tipo de islamismo que os iranianos seguem? Os islâmicos iranianos são xiitas. E o Irã está alinhado aos Estados Unidos, pessoal? Claro que não. O Irã está associado, alinhado aos interesses da Rússia. Beleza? Então você tem duas potências regionais que são rivais, que se parecem porque são produtoras de petróleo, porque seguem a religião islâmica, mas aqui no quadro que eu fiz para vocês, vocês percebem as diferenças. Vamos lá? A Arábia Saudita é a potência que fala árabe, que segue o islamismo sunita e que é alinhado aos interesses norte-americanos. O Irã é a antiga Pérsia, que fala a língua farsi, que segue o islamismo xiita e que está alinhado aos interesses da Rússia. Então vocês já viram que os dois principais povos, grupos étnicos do Oriente Médio são os árabes e os persas. Vamos ao terceiro grupo étnico do Oriente Médio, são eles os turcos. Os turcos, pessoal, foram muito importantes nesse mundo islâmico, não é? Os turcos conquistaram e dominaram os árabes, dominaram os persas por um longo período de tempo. Os turcos, a partir de 1453, vão dominar a Turquia, vão derrubar um antigo império cristão chamado Império Bizantino e vão fundar o poderoso Império Turco-Otomano, que vai resistir até o fim da Primeira Guerra Mundial. Então os turcos se tornaram muito influentes na região porque eles dominaram as outras duas etnias maiores da região. Eles vão dominar tanto os árabes quanto os persas durante o período do Império Turco-Otomano. Vamos ver aqui quem são os turcos. Eles são originários da Ásia Central, né? Migraram ali para o Oriente Médio no século X, formam 80% dos habitantes da Turquia. Eles falam o idioma turco, não é? Que hoje usa o alfabeto latino, que é o alfabeto que nós conhecemos. Árabes e turcos são diferentes. Presta atenção nisso, pessoal. Por que você tem mania de chamar todos esses imigrantes da Síria e do Líbano que vêm para o Brasil de turcos? Vamos entender que eles não gostam disso, viu? O Império Turco-Otomano dominava os povos árabes. Então, os árabes da Síria e do Líbano, quando vinham para o Brasil antes da Primeira Guerra Mundial, eles chegavam aqui com o passaporte do Império Turco. Mas eles não eram turcos, eles eram submetidos ao Império Turco. Eles eram árabes. Então, quando você chama um sírio ou um libanês de turco, você não está agradando, não. Ele não acha nada legal, porque naquela época eles eram dominados pelo Império Turco-Otomano e por isso tinham que apresentar um passaporte turco, não é? Mas eles não são turcos, eles são árabes, beleza? Pessoal, aqui você vê o mapa, não é? Aqui você vê o Império, os turcos surgem daqui. Hoje, o que sobrou do Império Turco-Otomano é apenas esse país aqui, ó, a Turquia, não é? Mas vocês têm que saber que até 1918, esse Império Turco-Otomano, gente, era muito maior. Até 1918, que é o fim da Primeira Guerra Mundial, esse Império Turco-Otomano ocupava tudo isso aqui, ó. Era um império imenso, não é? O Império Turco-Otomano, portanto, dominava tanto os persas quanto os árabes. Todos estavam submetidos aos turcos. Vocês entenderam?
Pessoal, mas existem outros povos no Oriente Médio também. E nós vamos conhecer um povo que não tem terra. É a maior etnia, é a maior nação, o maior grupo étnico do mundo sem território, sem Estado. Você sabe quem são os curdos? Os curdos são 26 milhões. Eles são o maior grupo étnico sem Estado do mundo. Ocupam um imenso território que não lhes pertence. Eles falam o idioma curdo. Esse idioma curdo, na Turquia, usa o alfabeto latino. Na Síria, no Iraque e no Irã, usa o alfabeto árabe. Pessoal, e é uma língua difícil de ser mantida porque os curdos estão em vários países, mas nenhum país quer que eles estejam lá, né? Esses países já disseram que não dão 1 centímetro de terra para os curdos. Se os curdos pudessem ter um território, eles chamariam seu país de Kurdistão. Isso porque a região gosta desses nomes, né? Paquistão, Tajiquistão, Afeganistão, Uzbequistão, Kurdistão, não é? Bem, vejamos aqui o mapa. Os curdos estão aqui nessa região que eu vou desenhar para vocês, ó. Os curdos ocupam essa área, né? Eles estão por aqui, nessa região. Eles são 26 milhões. E vocês acham que o Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia, o Azerbaijão, a Armênia querem dar terras para os curdos? Mas não querem de jeito nenhum. Não deixam os curdos terem o seu próprio território, não abrem mão de nenhum pedacinho de terra para que se possa formar o Kurdistão. Então, pessoal, o povo mais conhecido sem território que a gente tem hoje são os palestinos, né? Mas os palestinos não são o maior povo sem território do mundo. O maior povo sem território do mundo são os curdos, beleza? Bem, e existe ainda outro povo que eu não coloquei aqui no mapa, mas eu vou mostrar para vocês. É um outro povo que habita o Oriente Médio, né, pessoal? E que a gente não pode deixar de falar desse povo, que são os hebreus. Vamos lá no mapa. Os hebreus estão aqui, né? Aqui, ó, nessa região chamada Israel, não é? Então, os hebreus estão em Israel. Os hebreus viviam nessa região até o século I depois de Cristo. No ano de 71 depois de Cristo, por ordem do imperador romano, o general Tito expulsou os judeus daquela região e a partir de então os judeus perambularam pelo mundo sem território, né? Assim passaram-se séculos até que depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas, ainda perplexas com o Holocausto que Hitler tinha imposto aos judeus, né, 6 milhões de judeus mortos, acabam criando o território de Israel e vários judeus passam a viver em Israel, né? Então, é um país relativamente novo, ele é de 1948, mas que causa um estrago grande na região, porque eles não viviam ali por muito tempo, não é? Então, quando eles se mudam para lá, eles que tinham vivido na Europa, nos Estados Unidos, esses hebreus, esses judeus, são interpretados como norte-americanos, como estrangeiros que levam uma cultura diferente para essa região. Israel é considerado um posto avançado dos Estados Unidos para se intrometer nos assuntos do Oriente Médio. Por isso você tem muita briga, muita pancadaria e o conflito árabe-israelense é forte até hoje. Mas isso fica para uma aula específica quando nós vamos falar do conflito árabe-israelense. Pessoal, teve um episódio que marcou a história do Oriente Médio, que marcou a história do norte da África e que agora, em 2016, está completando 5 anos e por isso a gente tem que falar sobre esse episódio, não é? Nós vamos falar da Primavera Árabe. A Primavera Árabe, pessoal, está fazendo 5 anos de idade. O que foi a Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi um movimento que abalou todos esses países que vocês veem aqui no mapa, que estão marcados no mapa, né? Abalou a Síria, a Jordânia,
abalou o Egito, a Líbia, a Argélia, o Marrocos, a Tunísia, o Iêmen, o Omã, o Bahrein. Vejam, todos esses países foram fortemente afetados pela Primavera Árabe, que começou em 2011, mas pelo jeito ainda não terminou, né, pessoal? A Primavera Árabe foi um conjunto de manifestações que se opunham aos ditadores que governam o mundo árabe. É preciso entender que o mundo árabe é cheio de ditaduras, de monarquias absolutistas, não é? O mundo árabe ainda não vivenciou o processo de democratização como nós ocidentais vivenciamos. Acontece que com a expansão da internet, das redes sociais, os árabes começaram a ter contato com outras partes do mundo e a ver que em outros lugares do mundo as coisas não funcionavam daquele jeito. Eles perceberam que é possível ter democracia, eles perceberam que é possível ter um mundo em que os ditadores não possam fazer o que bem entendem, não é? Então, mobilizados pelas redes sociais, especialmente o Facebook, os jovens árabes começaram a tomar as ruas. Vamos ver como tudo começou? Pessoal, tudo começou nesse pequeno país aqui, vou voltar o mapa para vocês, chamado Tunísia, no norte da África, né? Dentre esses países do norte da África, pessoal, é bom lembrar que a Tunísia é um dos mais ocidentais. É um país em que as mulheres, por exemplo, usam calça jeans, né? É um país árabe, islâmico, mas que está muito pertinho da Europa. Então eles têm mais contato com os europeus. E foi justamente lá que a Primavera Árabe começou. No final do ano de 2010, pessoal, a Tunísia era governada pelo ditador Ben Ali, que já estava no poder há mais de 2 décadas. E aí aconteceu um episódio muito interessante. Um rapaz, vendedor de verduras, um verdureiro, chamado Mohamed Bouazizi, ele teve a sua barraca de verduras destruída pelos policiais porque ele não pagou propina para os fiscais da prefeitura da capital do país, a cidade de Tunis. Então, Bouazizi tentou de todas as formas reabrir a barraca de verduras, porque era com aquela barraca que ele sustentava a família. Acontece, pessoal, que ele não conseguiu reabrir a barraca de verduras e, apesar de ser muito jovem, ele se desencantou de tal forma que ele comprou um galão de gasolina, foi para a frente do palácio do governo, jogou gasolina no próprio corpo e se autoimolou. Ele atirou fogo no próprio corpo. Essa imagem vai entrar para a história, porque nós vivemos na era do iPhone, né? Do celular com câmera. As pessoas viram ele ali ateando fogo ao próprio corpo e todo mundo filmou e divulgaram as imagens pela internet. Essas imagens começaram a se espalhar tão rapidamente, por onde essas imagens chegavam. E quando chegavam as explicações do porquê que ele tinha tocado fogo no próprio corpo, não é? As pessoas começavam a se revoltar. Esse ato do jovem Bouazizi causou um processo de revolução na Tunísia. Uma multidão tomou as ruas da capital Tunis e o presidente Ben Ali acabou caindo e buscando abrigo na Arábia Saudita. Esse é o início da Primavera Árabe. Pessoal, por que a gente chama isso de Primavera Árabe? Primavera é um desabrochar, é um despertar, não é? Então, quando você fala Primavera Árabe, você fala o despertar dos árabes. É quando o povo já não vai aceitar injustiças contra si, não é? Nós tivemos aí na história outras grandes primaveras, não é? A Primavera dos Povos, quando em 1848 os europeus se revoltaram contra o absolutismo monárquico dos seus reis em várias cidades europeias, não é? Você tem também a Primavera de Praga, quando a antiga Tchecoslováquia se rebelou contra o domínio da União Soviética. Então, por isso, primavera é um despertar dos povos árabes e esse despertar começa na Tunísia. Aliás, a Tunísia tem muita sorte, porque na Tunísia a Primavera Árabe deu certo. E eu vou dizer para vocês, viu? Só na Tunísia que deu certo. O ditador Ben Ali foi deposto, fugiu pedindo abrigo na Arábia Saudita,
e a Tunísia conseguiu fazer eleições e se democratizou, né? Então, na Primavera Árabe, a Tunísia deu muito certo, mas outros países não vão ter a mesma sorte que a Tunísia. Para falar de Primavera Árabe, nós temos que falar também da Líbia, não é? Líbia, que era governada pelo terrível ditador Muammar Gaddafi. Todo mundo conhece esse cara aqui, não é? Famoso na televisão, um dos governantes ditadores mais polêmicos da história. Muammar Gaddafi, gente, era uma persona non grata aqui no Ocidente. Ninguém gostava muito dele. Por um motivo muito simples, não é? Ele abrigava terroristas perigosos que chegaram, inclusive, a derrubar um avião de passageiros civis, não é? Um Boeing imenso derrubado por esses terroristas, de modo que a Líbia vivia debaixo de uma de um pesado embargo econômico do Ocidente. Era um país que vivia na miséria por causa desse ditador e porque ninguém queria se relacionar com um cara que teve a capacidade de apoiar terroristas dessa periculosidade, né? Então, depois que a Primavera Árabe começou na Tunísia, ela chegou até a Líbia e Muammar Gaddafi também seria derrubado. A situação dele foi muito grave porque ele fugiu do palácio, foi pego pela multidão e morto pela multidão nas ruas da capital da Líbia, a cidade de Trípoli. Então, vocês veem aí que realmente a Líbia viveu uma situação muito difícil. Depois da queda de Muammar Gaddafi, pessoal, a Líbia não conseguiu se democratizar até hoje. Ela continua em guerra civil, vários grupos políticos disputam o poder até agora, não é? Outro país que vale ser mencionado, só mais aqui algumas imagens de Muammar Gaddafi, né? Ele era muito vaidoso. Aqui é a imagem dele se encontrando com o presidente Barack Obama. Teve a intervenção do Brasil, viu, gente? O Brasil tentou trazer a Líbia de volta para o diálogo internacional, né? Muammar Gaddafi resolveu ser paz e amor, mas aí já não dava mais tempo, ele cairia logo em seguida. Outro país que a gente tem que falar é o Egito. Pessoal, o Egito sempre foi uma ditadura. Inicialmente ele era governado por um rei que mandava em tudo, né? No início da década de 80, os americanos apoiaram esse cara aqui, ó, Hosni Mubarak, para ele chegar no poder. Hosni Mubarak era um general, ele representava as Forças Armadas. Presta atenção, os americanos apoiavam esse general porque ele prometeu aos americanos que não deixaria os fundamentalistas religiosos chegarem ao poder. Então os americanos apoiam esse presidente, Hosni Mubarak. Ele vai governar da década de 80 até 2011, quando começa a Primavera Árabe. Os americanos vão mandar dinheiro para eles, $1 bilhão todos os anos para eles investirem no exército, mais ajuda humanitária. Então os americanos vão apoiar o regime ditatorial de Hosni Mubarak porque, assim, os radicais religiosos não chegavam ao poder, né? Ora, pessoal, em 2011 ele cai. Nessa Primavera Árabe, os jovens egípcios tomam a Praça Tahrir, na cidade do Cairo, derrubam Hosni Mubarak e assim o Egito realiza as suas primeiras eleições presidenciais da história, não é? O primeiro presidente eleito do Egito, gente, foi Mohamed Morsi. Mohamed Morsi foi eleito por um povo de maioria islâmica. Presta atenção, os jovens que foram para a Praça Tahrir derrubar Hosni Mubarak não queriam um governo religioso fundamentalista, queriam democracia. Mas na hora das eleições eles perceberam a verdade cruel. A maioria da população egípcia é islâmica conservadora. Então, nas eleições, o resultado deu Mohamed Morsi, representante de um partido chamado Irmandade Muçulmana. Irmandade Muçulmana é o partido de Mohamed Morsi. Pessoal, ele, ao invés de ser um presidente democrático, apoiou uma constituição fundamentalista religiosa, aumentou seus próprios poderes, não deu outra. Com apenas 1 ano de poder, Mohamed Morsi foi derrubado. Então a experiência democrática egípcia durou só 1 ano, né?
Em 2013, o Egito colocou no poder um novo ditador, al-Sisi, com apoio dos Estados Unidos, lembrando que al-Sisi era um dos maiores colaboradores do governo do velho ditador Hosni Mubarak. Então, no Egito, a Primavera Árabe acabou dando em nada, né? E por último, gente, para a gente encerrar esse assunto, a gente fala da Síria, né? Foi com a Primavera Árabe que começou essa tragédia na Síria. Hoje são milhões de refugiados, na maior crise de refugiados do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. É uma tristeza, não é? Muitos mortos, desde 2011, que a população luta para derrubar o ditador Bashar al-Assad, aliado dos russos, não é? Desde 2011 que a população enfrenta uma guerra civil sem precedentes e a instabilidade na Síria, além de gerar essa grave crise de refugiados, gerou outro problema também, né? Os extremistas do Estado Islâmico acabaram entrando no território sírio e estão causando um estrago danado. Mas isso é tema para uma outra aula. Valeu, pessoal!